Hoje eu vou falar sobre a compostagem sendo a base para uma vida mais sustentável. Olha só que maneiro. Então sejam todos vocês muito bem-vindos aqui, Sustentáveis. Estou lançando aqui pelo Instagram e também ao vivo pelo YouTube. O pessoal falou que estava afim de fazer pelo YouTube também, então vamos fazer pelos dois. Depois, se o YouTube não ficar muito legal, a gente volta e depois eu baixo o vídeo desse aqui do Instagram, que está bem melhor, a imagem está bem melhor. Se você está assistindo pelo YouTube, vai lá para o Instagram. E se você gosta de YouTube que está aqui no Instagram, pode ir para lá também. Mas aqui está melhor a imagem, melhor o som. Vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso segundo vídeo da semana de aquecimento para a jornada do melhor adubo do mundo, aproveitando a semana da sustentabilidade, a semana do meio ambiente, né, que vai ser o dia do meio ambiente no dia 5 de junho, então vamos aproveitar a semana do meio ambiente para poder falar sobre sustentabilidade. Hoje, como eu havia prometido no vídeo de ontem, sejam todos muito bem-vindos, estão entrando aí. Como eu tinha prometido no vídeo de ontem, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a compostagem sendo a base de uma vida sustentável, usando uma história de um familiar meu que mora lá na Alemanha e faz compostagem. Na verdade, é uma propriedade que nem é tão grande assim, é uma casa, na verdade, e que tem um quintal bem grandão. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E essa tia minha, ela usa compostagem desde muito tempo. A ideia que eu tenho aqui hoje é a gente quebrar um pouco dessa crença, ou talvez dessa ideia de que é muito difícil compostar, eu não tenho tempo para fazer isso, as condições que eu tenho não são as melhores. Isso são muitas desculpas que a gente dá para a gente mesmo de por que não começar a compostar. A gente estava falando ontem aqui sobre algumas pessoas estavam dizendo que queriam começar, planejavam começar a compostagem, mas não tinham feito ainda. E muito disso tem a ver com prazo, com meta que você coloca e arranjar realmente um verdadeiro motivo de por que compostar. Os motivos eu dei vários ontem eu dei vários motivos. Se você não estava na live de ontem, está gravada, pode voltar e assistir quais são os motivos para você compostar. E hoje eu vou contar um pouco da história que eu não terminei de contar ontem. Pessoal, se vocês quiserem já também mandar perguntas sobre compostagem orgânica, sobre essa questão de não ter muito tempo ou tentar compostar, ou por que não composta ainda. Aí tem uma coisa bem legal, quem está aqui entrando, manda para mim se você já faz a compostagem ou não. Se você faz compostagem, manda uma arvorezinha, uma plantinha, ou manda um joinha de que você faz. E quem não faz, fica até o final para poder entender um pouquinho melhor. Como é que funcionava essa casa da minha tia lá na Alemanha, né? Quando era moleque eu fui para lá, não conhecia compostagem ainda, e acabei viajando lá, tem mais de 20 anos, sério, tem bem mais que isso. E ela morava numa casa perto de uma floresta, uma pessoa já de idade, e existe uma cultura que a gente não tem aqui no Brasil, talvez, a gente está tentando colocar, mas existe uma cultura muito de prover os recursos dentro da própria casa e evitar ao máximo comprar recursos de fora. Principalmente com questões de economizar dinheiro, economizar espaço, utilizar melhor o espaço. Como a gente aqui tem muito espaço, aqui no Brasil, a gente acaba não otimizando esse espaço. Eles lá na Alemanha, essa minha tia lá, era um espaço bem restrito, apesar de ser uma casa grande, tinha um quintal com mais de 1.000 metros quadrados, mas o espaço era restrito e cada pedacinho do quintal que ela tinha existia uma finalidade. Não era nada largado de lado, até porque era uma propriedade antiga, ela já morava lá há muito tempo e ela conseguiu edificar grandes projetos de quintal assim na vida lá. Como é que funcionava a compostagem dela? Eu comecei a notar que ela tinha do lado da janela da cozinha, tinha um local onde ela preparava a comida, e ao lado da janela da cozinha existia um buraco. Logo depois da janela, a janela ia para o quintal, e tinha um buraquinho ali. E eu comecei a perceber que toda vez que ela descascava um legume, sobrava um resto de comida, alguma coisa assim, ao invés de ela colocar na lixeirinha que tinha na frente da casa dela, na frente da cozinha, da pia, ela jogava pela janela. E eu fiquei curioso com aquilo, né? Eu era criança, mas eu não achei aquilo meio legal. Eu falei, pô, ela tá jogando lixo pela janela. Na minha época, a minha cabeça era que aquilo ali era lixo. Ela tá jogando lixo pela janela. E aí eu dei a volta e fui entender o que ela estava fazendo, antes de perguntar para não levar bronca, né? Porque ela era pequena. E aí fui entender o que ela estava fazendo. E o que ela fazia era o seguinte, ela tinha um grande buraco ali. Esse é um processo bem rústico de compostagem, tá? Onde a gente não tem uma técnica muito boa nele, mas funciona. E aí ela jogava pela janela os resíduos de comida e eles iam se acumulando ali ao lado da janela, né? Meio que um segundo andar assim, olá, pessoal, olá. E aí o material ia ficando ali. O legal desse processo todo é que ao longo do tempo ela ia revirando aquilo, ia acrescentando material seco, ela colocava um pouco de terra também, ela tinha um processozinho na cabeça dela de como fazer por ali,
Ó, a Ana Lúcia já faz compostagem, isso aí. E ao longo do tempo aquilo ali realmente ia virando adubo. De tempos em tempos ela retirava, a parte logística não era tão boa, mas de tempos em tempos ela retirava aquele adubo dali, aquele material que estava decomposto dali e usava no jardim. E aí o que eu quero chegar é o seguinte, muita gente diz que não tem tempo de fazer compostagem. Né? Poxa, eu quero fazer, mas eu não tenho tempo, eu não tenho espaço, eu acho que isso vai tomar muito tempo da minha vida, e não toma muito tempo a compostagem, ela toma pouquíssimo tempo. E olha só a questão da base da sustentabilidade, olha só como é que funcionava essa propriedade, essa casa onde ela mora. Ela mora lá até hoje, tá? Ela tá bem velhinha, mas mora lá até hoje. Ela tinha ao lado da janela a compostagem. Existia um grande jardim, né, onde misturava-se plantas ornamentais, somente ornamentais, e pomar, ervas, temperos medicinais. Só que o louco desse local, lá na Alemanha, é que no inverno, no outono e no inverno, né, você sabe que na Europa o clima, as estações do ano são bem definidas. Então no outono realmente cai muitas folhas das árvores, no inverno realmente congela tudo, depois da primavera começa de novo o replantio ali e a floração, e no verão está todo mundo mais frutificando. Então o que acontecia lá na residência dela, que era muito curioso, é que realmente quando chegava no outono e no inverno, o jardim dela praticamente todo morria. E olha só o que ela fazia. Ela fazia a compostagem dela no cantinho. E depois que no verão lá, quando as plantas frutificavam e davam semente, ela ia catando todas as sementes que existiam no jardim, porque ela já tinha mapeado aonde tinham todas as plantas. Ela ia coletando todas as sementes que tinham no jardim, armazenando, para que na primavera seguinte, depois que o gelo derretesse, acabasse o inverno, na primavera seguinte, ela começasse a plantar novamente todas as sementes, para ter de novo todo o jardim dela funcionando. É claro que, olha o trabalho, né? É claro que não morriam todas as plantas, porque existiam plantas que eram daquele clima. Mas as outras plantas que não eram daquele clima e que realmente morriam no inverno, ela separava as sementes para poder replantar todas elas novamente. E não era um jardinzinho pequenininho, não, era um jardim de mais de 1.000 metros quadrados. E aí tinha groselha, cereja, maçã, tinha umas frutinhas que eu não me lembro o nome agora, mas ela tinha um pomar bem grande. Ela tinha uma horta também, que existia uma cobertura para que a horta pudesse ficar fechada. Essa minha tia também tem lá uma goiabeira, né? A gente aqui tem goiabeira em tudo quanto é esquina, e aparentemente é uma coisa fácil de se ter, mas ela tem uma goiabeira e quando dá a goiaba, é pequenininha, porque ela tem que ficar dentro de casa também, e quando dá a goiaba é uma das coisas que ela mais gosta, porque ela adora goiaba, mas mora lá fora e lá fora não tem goiaba, tanto assim, e sempre que ela vem no Brasil ela leva uma goiabada para lá, mas aí a gente pega nos detalhes, né, assim, de que a gente tem hoje de possibilidades de crescimento, de produção, a gente tem aqui, e às vezes a gente não faz muita coisa. Morango também, é verdade, ela tinha morangos lá, e muita gente, e a gente acaba não fazendo. Então olha só, a compostagem dava a base para o pomar dela, para a horta dela e para o jardim. Depois disso, ela tinha também um controle de pragas lá com lesmas, que ela acordava muito cedo para poder, de madrugada na verdade, para poder cortar as lesmas, para poder cortar as lesmas e matar as lesmas, e tinha todo esse controle do jardim. Também tinha um lago que era bem próximo, e aí foi criando todo esse ecossistema em volta da compostagem do início da produção. E muito do que ela fazia de compostagem era baseado numa norma que tem lá fora com relação à produção de resíduo. Então existe uma regra, e aí é só para a gente poder fazer uma comparação de que o quanto solto as coisas são aqui, o quanto a gente tem de benefícios de não ter tantas regras com multas e custos mais altos, e por que não fazer algo diferente. Então existe uma regra lá que cada família, cada residência pode produzir uma quantidade determinada de sacos de lixo, que o pessoal da coleta seletiva passa lá e recolhe. Primeiro, falando de coleta seletiva, o lixeiro lá, o gari, só recolhe o lixo se ele estiver completamente separado. Então plástico no plástico, papel no papel, vidro no vidro, metal no metal e orgânico no orgânico. Então essa é uma primeira regra que pode ser uma quebra de paradigma para a gente aqui que não tem isso como uma política pública. Até alguns lugares aqui no Brasil estão tentando colocar isso como uma política pública mais forte, mas isso não existe. Então a primeira coisa diferente que tinha lá é com relação à coleta seletiva. Então esse realmente parece que é um passo importantíssimo para que a gente consiga implementar mais composteiras e menos resíduo por aí, reciclar muito mais. Então havia a questão da coleta seletiva. Só que tem um teto de quantidade de resíduos, de sacos de lixo que podem ser recolhidos,
E se houver mais geração de resíduo, né, se o gari tiver que coletar mais resíduo do que tem lá naquele combinado, existe uma taxa extra. Então, o que ela fazia? Para evitar que tivesse que pagar a taxa extra, ela separava o resíduo dela todinho, reciclava os materiais que antigamente ela jogava fora, né? Acho que nunca jogou na vida. E... Cara, que esqueci o que eu ia falar. E pegava o resíduo orgânico dela e fazia a compostagem. Então, eu falei ontem, não sei se todo mundo lembra, mas o resíduo orgânico é basicamente 50% do todo o resíduo que a gente joga fora, que a gente descarta. Então, com isso, ela já economizava 50% do resíduo que ela descartava. E esse é um grande motivador. Outro grande motivador que eles têm lá é a questão de economia. Como ela vivenciou a guerra, ela estava viva na Segunda Guerra Mundial, né? Ela vivenciou a guerra. Como ela vivenciou a guerra, o marido dela também, eles tinham uma cultura muito grande de economizar recursos de casa. Porque passaram fome, porque perderam terra, perderam os bens. Então esse trauma que eles tiveram na infância ou na juventude impulsiona eles até hoje, que estão vivos os dois, impulsiona eles até hoje de salvar recursos. Ou seja, desse pomar que ela tem no jardim, dessa quantidade de frutas enorme que ela tem, o que ela consome in natura, beleza, é consumido in natura. O que causa de excedente, ela faz geleia, compota, alguma coisa em calda, armazena isso nos potinhos, coloca num local dentro de casa e nada é jogado fora, nada é desperdiçado. Tem alguns animais lá também, se eu não me engano. Então, assim, nada é desperdiçado. Agora, recentemente, ela mandou uma foto de que começaram a produzir mel. Então, além desses recursos todos que eles têm ainda um mel de abelha comum, da abelha africana, para que eles possam consumir o mel lá e economizar mais um dinheirinho, né, usar mais um cantinho do quintal com mel de abelha. E o curioso é que a gente também tem aqui muito mais possibilidades de produzir, é que a gente tem aqui no Brasil diversas espécies de abelhas nativas. Né? E as abelhas nativas fazem menos mel do que aquela abelha africanizada, né? Aquela abelha que é mais agressiva, mas é um mel muito mais saboroso, um mel que tem um poder agregado, um valor agregado muito mais alto. Então, comparando os recursos que a gente tem hoje aqui para poder produzir a compostagem e os recursos que eles têm lá, de por que produzir e por que não produzir, a gente tem muito mais possibilidades de ter um avanço maior na produção da compostagem. E levando em consideração também que lá, não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você faz o processo de compostagem, ele é um processo natural, 100% natural, e quando o homem faz ele, existe uma técnica para que esse processo seja mais acelerado. Mas as condições básicas da produção do adubo orgânico, elas envolvem a umidade, o calor e o tipo de material. O que eles têm lá de desvantagem com relação a isso? O clima deles, durante grande parte do ano, é muito frio. E por ser muito frio, o processo de decomposição ele fica mais lento ou até mesmo cessa, né? Se congelar, o processo de decomposição cessa. A gente aqui não, a gente não tem esse problema. A gente tem um clima tropical na maioria dos lugares do Brasil, até tem uns lugares mais frios, mas a gente tem um clima tropical e que não congela o nosso composto orgânico. Então essa é uma das vantagens que a gente tem de poder fazer aqui e não perder tanta velocidade na produção do adubo. E como é que a gente prepara talvez um melhor adubo assim? Como é um processo de decomposição natural, você imagina que quanto mais fino for o material, ou quanto mais fragmentado estiver o material que você vai colocar na composteira, mais fácil vai ser a decomposição dele. Por exemplo, dá para colocar tronco de árvore na compostagem? Dá para colocar tronco de árvore. Só que ele vai levar muito mais tempo para se decompor do que se você fragmentar todo ele. Existem algumas árvores que têm a madeira mais dura, como maçaranduba, por exemplo. Vou botar aqui, é a mais conhecida talvez por todo mundo. E tem umas árvorezinhas que têm a madeira mais porosa, que dá cupim rápido e que estraga rápido. A própria tábua de obra. Se você for comparar o tempo em que uma ou outra leva para decompor, a tábua de obra vai se decompor muito mais rápido, porque ela tem uma estrutura muito mais fragmentada, muito mais frágil. E a maçaranduba vai levar muito mais tempo. A maçaranduba não vai se decompor? Ela vai se decompor. Claro que ela vai se decompor. Só que o tempo que ela vai levar é muito maior. Então isso é um fator importante na hora de você levar em consideração o modelo de compostagem que você vai seguir e quais são os insumos que você tem no quintal, para que você saiba que vai levar mais tempo ou menos tempo. O que normalmente eu faço, o que normalmente as pessoas fazem, é misturar um pouco dos elementos, por exemplo, coco.
O coco, ele se decompõe, né? Só que leva muito tempo para ele se decompor. Então, na maioria das vezes, ele entra no processo de decomposição lá das leiras ou da decomposição estática da sua compostagem e ele vai passando até o final, depois ele volta no começo, entra de novo, vai passando até o final. Enquanto isso, você está produzindo decompondo outros materiais, arranjando o teu composto orgânico e o coco fica ali dentro daquele ciclo, entrando e saindo, até que ele seja decomposto. Isso é muito bacana com relação a tudo pode ser decomposto. Dá para decompor qualquer coisa. Mas é interessante você manter qual é o tipo de material que você vai usar, qual é a temperatura que a sua compostagem vai atingir e qual é a umidade. Porque se você não mantiver esse tripé bem estruturado, vai demorar mais tempo para decompor o material. Deixa eu começar a ler algumas perguntas aqui, pessoal. Pode mandar pergunta? Ana Lúcia. O chorume pode ficar na geladeira? Olha, eu não sei te responder. Tá? Não sei te responder mesmo. É até uma pergunta legal se o chorume pode ficar na geladeira. Vou até anotar essa. Eu nunca vi ninguém falar sobre chorume na geladeira. A gente aprende coisa nova todo dia. Chorume na geladeira. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar e amanhã eu te respondo. Até se for a resposta eu não descobri nada, mas amanhã eu te respondo. Pessoal, Roberto, você me enviou aqui uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo? Você quer participar, cara? Diz aqui para mim, comenta aqui. Se você quiser participar, eu te chamo. Vamos deixar aberto aqui para quem quiser participar. Um novo modelo, talvez? Alguém tem mais alguma pergunta com relação à compostagem orgânica? Com relação à dificuldade, tá? Ou com relação a ser a base, a compostagem ser a base da sustentabilidade. Eu gosto de usar alguns conceitos da permacultura e da agroecologia que são, assim, existem várias técnicas para você poder produzir o teu composto orgânico, ajustar o seu jardim, melhorar a sua horta, mas tem uma técnica inicial da permacultura e da agroecologia que é uma técnica relacionada à observação, que é você entender primeiro e observar o que o teu local de vida, onde você vive ali, onde você vai implementar a tua compostagem, o teu jardim, a tua horta, o que aquele local tem a te oferecer já sem que você tenha que investir no mínimo possível, investir no mínimo de recursos possíveis. Por exemplo, você mora numa área tropical e aí existe um local perto da sua casa onde tem muita folha. Entenda que tipo de folha é aquela, como é que é a decomposição dela, qual é a granulometria que aquele material tem, quais são os animais que vivem naquele local, aonde pega mais sombra, aonde pega mais sol, qual é a inclinação do teu terreno. Porque quando você começa a fazer uma lista mais ou menos de espécies que já existem naquele local, quais são os animais que visitam, quando você começa a mapear dentro do seu terreno o que está acontecendo, o que já tem lá de recurso, você consegue otimizar os seus recursos financeiros e utilizar muito mais os recursos naturais que você tem naquele local. E isso te ajuda a achar o lugar certo para colocar a composteira, achar o lugar correto, quais são os materiais que você vai usar. Ontem o pessoal falou aqui sobre serragem. A serragem é muito legal para você botar na compostagem de apartamento. Mas se você tiver um sítio ou um quintal e já tiver folhas secas naquele local, você pode substituir a serragem que você teria que comprar pelas folhas secas. Ambos são materiais secos que vão entrar na compostagem e vão fazer o papel de material seco. E você mistura ele com os úmidos e aí você consegue otimizar o teu processo. Tem uma pergunta aqui da Flávia, uma pergunta e um comentário. Ó. Planto direto na compostagem pronta ou misturo com a mesma quantidade de terra? O que sai da compostagem, né, o adubo que sai da tua composteira, ele é só adubo. Ele não tem uma capacidade tão... O que acontece? O que é a terra, né, que você planta? A terra que você planta, de acordo com o vegetal que você vai plantar, ele requer um tipo de terra, vamos chamar assim, um tipo de substrato. Então, por exemplo, se você vai plantar um vegetal que precisa de muita umidade, uma terra um pouco mais compactada, não muito porosa, você vai ter pouca areia, muito saibro, talvez um barro mais pesado, e se ele precisa de muito adubo, você coloca mais matéria orgânica da tua compostagem. Com isso, você constrói um substrato que aquela planta precisa para crescer. Tá? Existem plantas como suculentas, se eu não me engano, que elas não são muito fãs de terreno muito úmido. Elas não podem ficar encharcadas, porque senão elas acabam ficando mole, né? Elas acabam melando ali e acabam morrendo. Então você precisa entender primeiro, vamos lá,
O que sai da compostagem é adubo. Basicamente 100% adubo. Tá? Você não tem areia, você não tem saibro, você não tem mais nada. Você só tem matéria orgânica que foi decomposta. Então o adubo que você tira da compostagem, ele é um adubo 100% puro. Se você plantar direto nele, você vai notar que ele perde a umidade muito rápido e ele não consegue ficar com uma capacidade muito estruturada de fixar as raízes da planta. Você vê que ele fica fofo, assim, vamos dizer. Ele pode até compactar, mas ele fica fofo. Ele não dá uma estrutura legal para o vegetal. Quando você for utilizar a compostagem, você pode utilizar o adubo pronto de algumas formas. Você pode utilizar ele, acho que basicamente são 3 formas. Você pode utilizar ele misturado na terra, misturado mesmo, assim, num vaso, você mistura na terra toda e coloca. Você pode utilizar ele dentro da cova que você vai plantar a planta, a tua árvore lá no quintal. E você pode também utilizar ele na superfície da terra. Ou seja, você já tem uma planta no local e você coloca ele na superfície. O legal de você colocar ele na superfície, que eu acho, é que você aproveita ainda e cria uma camada de mulch, uma camada de matéria orgânica morta em cima da terra. E isso vai ajudar aquele solo quando tiver a chuva, aqueles minerais, aqueles nutrientes da compostagem vão descer, percolar no solo e vão chegar até as raízes. A não ser que você precise dar um choque na planta. Você precisa dar um choque de nutrientes na planta, era bom cavar e colocar mais próximo da raiz. Mas se não, pode colocar por cima. Eles vão percolar e vão atingir as raízes. Aquela camada de matéria orgânica morta lá da compostagem, do adubo que você colocou, vai funcionar como uma proteção do solo para evitar que a chuva bata e lave o solo e exponha as raízes. E vai evitar também que a umidade do solo evapore. Então, o jeito que eu mais gosto de usar aqui as plantas, porque eu faço adubação mensal ou a cada 2 meses, bimestral, é colocar uma camada de matéria orgânica em cima, né, para poder os nutrientes descerem para as plantas. Então isso me ajuda bastante. Agora, eu não aconselho a usar 100% adubo. Até se você analisar, se você observar na floresta mesmo, né, no solo da floresta, você vai ver que tem uma camada de matéria orgânica em cima, que são as folhas que vão se posicionando ali, vão caindo, vão se decompondo e vão acessando para as raízes. E você vai ver que embaixo do solo a terra vai ficando diferente, né? Se você fizer um corte no solo, você vai ver que a camada de cima ela é bem preta, porque tem muita matéria orgânica. A camada de baixo ela já é mais arenosa ou de uma outra cor, e ele vai ficando e depois ele vai se tornando um local com menos bolsões ali de matéria orgânica, porque ele vai descendo para nutrir as raízes das plantas. Então, assim, respondendo a tua pergunta agora de forma direta, sem muita enrolação, assim, eu não aconselho a usar o adubo 100% puro. Eu te aconselho a pegar ele e misturar. Tanto que se vocês observarem nessas casas de plantas onde vende a terra adubada, o nome é esse, terra adubada. Adubo de minhoca, terra com adubo de minhoca. Ele já vem na proporção certa para você plantar. Quando você produz o adubo 100% puro, é legal porque aquilo ali é 100% adubo. Então você vai adicionar aquilo ainda na terra para que ele possa nutrir as plantas. Beleza, Flávia. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Pode mandar, vamos aproveitar aqui. Tinha alguém querendo participar aqui, o Roberto. Roberto, quer participar? Perguntar alguma coisa ao vivo? Pode perguntar. Até se alguém faz compostagem, quer contar como é que é a sua compostagem, quem quiser trocar a experiência, vamos trocar a experiência aqui todo mundo. Tá? Então hoje a ideia é mostrar que a compostagem é a base para a sua vida sustentável. Se você tiver pegar um modelo de sítio, um modelo de casa, um modelo de qualquer coisa, a compostagem vai sempre voltar lá naquele ciclo de que eu preciso de adubo para poder, na minha horta, para poder pegar o meu hortaliça. Eu preciso de adubo para o meu pasto, para os meus animais. Então, assim, ele entra sempre nesse ciclo. E é um ciclo é um ciclo de reciclagem de nutrientes. Porque basicamente é a matéria orgânica, basicamente não, é a matéria orgânica que está numa forma onde as plantas e os animais, as plantas não conseguem acessar aquele nutriente. E quando você faz a compostagem, você devolve para ela a possibilidade, você quebra essa matéria orgânica toda e devolve a possibilidade de você ter um nutriente ali para colocar de volta no sistema. Tá? Bom dia, pessoal. Gente, hoje era basicamente a história que eu ia contar e falar um pouco de que talvez não seja tão difícil de você montar compostagem. Então eu queria saber o seguinte, alguém aqui não começou por alguma dificuldade?
Né? Qual é o que te dificulta, talvez, né? A pergunta talvez seja essa, mais importante. O que dificulta você de começar a compostar se por acaso você não compostou? Manda pra mim. Quem faz compostagem já responde um sim aqui, para eu poder entender de vocês quem já faz compostagem. E quem não faz compostagem, me diz por que não faz, para eu tentar te ajudar a quebrar essa tua dificuldade de compostar. Se for só falta de informação, tô aqui para te ajudar. Então isso a gente vai quebrar ao longo dessas semanas para você começar a compostar. Mas tem muita gente que tem medo. Né? Vamos lá, algumas possibilidades que eu já ouvi que as pessoas dizem que não compostam. Olha, na escola é legal desenvolver o trabalho na escola. Eu tive um aluno aqui do curso do Melhor Adubo do Mundo, né? Na verdade, mais de um aluno do curso, que eles entraram no curso para poder entender. Boa, a Flávia já faz. Que ele entrou no curso para entender como é que funcionava a compostagem orgânica. Realmente. E aí, Thay, tudo bom? Tô falando de compostagem orgânica. Ele entrou no treinamento para poder entender como é que se fazia a compostagem orgânica, para que ele pudesse levar isso para a escola onde ele trabalhava, né, ele e os outros alunos, para que eles pudessem levar isso para a escola que eles trabalhavam e poder trabalhar a compostagem orgânica com crianças. Eu só aconselho o seguinte: existe uma diferença entre você absorver a informação de como faz a compostagem orgânica, né, que aí é o conhecimento, e tem uma outra diferença em você realmente fazer a compostagem orgânica, que é a habilidade. Tá? Quando você só absorve o conhecimento e não pratica ele, você tem um tipo de instrução, mas você não tem a prática. Então, dá para ensinar? Dá para ensinar. Mas você não vai ter aquela profundidade de alguém que já vivenciou aquela experiência. É que muita gente fala do cara que está na faculdade e o cara da vida real. Na faculdade, ou ensinando as pessoas a fazer na faculdade, é um mundo perfeito sem as condições de temperatura e pressão ideais. Quando você realmente vai fazer na prática, é aí que você começa a ver os desafios que tem. Então, se você quer colocar numa escola para ensinar as crianças e realmente mostrar ou ensinar alguém a fazer a compostagem, aprenda no treinamento, aprenda com conhecimento e pratique, porque vai ficar muito melhor de você ensinar. Deixa eu puxar aqui algumas perguntas. No Guiar, agora na Semana do Meio Ambiente, vou levar a composteira para as crianças vivenciarem educação infantil. Pô, leva, eu acho que é fantástico, cara. Você mostrar para as crianças e plantar essa semente da compostagem, plantar a semente da reciclagem nas crianças, para que eles já cresçam com essa ideia de que é possível você não jogar alguma coisa fora, porque ela tem um valor muito grande, e isso é desperdício de recursos naturais. Né? O Thay botou aqui, que top, irmão, adoro esse assunto, trabalho em educação ambiental também. Biólogo Thay faz bastante educação ambiental com muita criança. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Sabe, eu fiz educação ambiental, eu fiz compostagem. Deixa eu só continuar lendo aqui e já falo essa história. Me falta foco e iniciativa. Aqui é área rural, muitas possibilidades. Quero aqui aprender e colocar em prática. Fabiana, começa pequeno. Tá? Às vezes a gente quer dar um passo muito grande por você ter uma área rural onde as possibilidades são infinitas e que você tem um monte de coisa para fazer. Como você tem tanta coisa que você pode fazer, parece que é difícil de começar. Então começa bem pequenininho. Eu aconselho até para você começar, tá? Começa com a compostagem orgânica do modelo de apartamento, que você bota no cantinho da tua cozinha, da tua área de serviço, e você começa compostando ali. Só resíduo pouquinho. E aí você começou. E você vai ver que o teu resíduo não vai, você vai gerar mais resíduo do que você consegue compostar. E aquilo vai começar a te incomodar. E aí o bichinho da compostagem vai te morder e realmente você vai conseguir ir andando. Então coloca prazos, tá? Para você poder estruturar isso melhor. Mas começa. Começa separando o resíduo. Né? Começa separando o resíduo. Eu comprei uma composteira caseira pequena, ó, TNO Carvalho. Eu comprei uma composteira caseira pequena, tentei com minhocas, mas não tive muito sucesso. Agora eu estou usando ela sem minhocas mesmo. Ó, as minhocas fazem toda a diferença da composteira caseira. Tá? Elas fazem toda a diferença. Eu tenho o treinamento, que no final da semana a gente vai falar, e tem um e-book sobre compostagem orgânica. Tá? Ali tem um passo a passo bem denso, onde existem vários pulos do gato que são passados para você poder ver desde o início até o final. Tá? É bem legal, são quase 10 horas de treinamento. A cada momento eu vou colocando mais módulos e a gente fez uma comunidade bem legal onde todo mundo se ajuda. Então pode ser que te ajude a questão de você conseguir compostar. VG Gouveia, estou começando e não sei como fazer e não atrair insetos e ratos.
Tem a ver com a equalização, tem a ver com você equalizar o tipo de resíduo que você está usando, a quantidade de umidade, a quantidade de material seco, a quantidade de material verde, e depois que você consegue equalizar, não vem mais insetos. É um dos pontos onde tem. E aí tem muito princípio básico, tá, com relação à compostagem. Eu estava falando sobre você que eu digo, todo mundo, né? Estava falando sobre você entender como é que funciona a mecânica natural da compostagem orgânica. Então tem uma parte da biologia, da ecologia da compostagem orgânica, que é aquela base do conhecimento que uma vez que você tem, é mais ou menos aquele lance da observação, mas de uma forma guiada. Uma vez que você tem a base do conhecimento, você consegue olhar, analisar todos os momentos que a tua compostagem está passando. E aí fica muito mais fácil do que simplesmente um diagnóstico, né? É como se você se tornasse o consultor da tua compostagem. Se você tem tempo para... Vamos dizer que você trabalha numa empresa. Você trabalha numa empresa e tem uma pessoa responsável pela compostagem. Essa pessoa é o teu consultor, né? Então ele vai lá e vai dizer, não, bota mais isso, bota mais água, bota mais matéria verde, bota mais matéria seca. Nesse treinamento tem essa base que não precisa ser biólogo para poder aprender, é simplesmente entender mesmo, uma linguagem super fácil. Você entende realmente como é que funciona isso na natureza, né? Tem algumas aulas falando sobre isso. Você entende como é que funciona tudo isso na natureza e você consegue olhar para a tua compostagem e falar assim, ah, entendi, por exemplo, deu sanguessuga, matou minhas minhocas todas, porque eu não coloquei quantidade de matéria seca suficiente, molhei demais, e agora o solo ficou muito ácido e os bichos foram embora. Ou então minha compostagem está diminuindo, caramba, agora acabou. Minha compostagem acabou, eu botei matéria orgânica pra caramba e diminuiu. Ela está sumindo? Não, está decompondo. Ou então já está pronto porque diminuiu? Não, ainda não. Existem algumas etapas para você observar e tempo para entender se está pronto ou não a composteira. Durante 36 dias adquirimos 2 litros de chorume. Legal, muito maneiro. Aqui, uma dica legal que eu falei ontem, não chama de chorume não, que algumas pessoas para isso conotam uma coisa ruim, chama de biofertilizante. Fica muito mais bonito. Comercialmente dá até para aumentar o preço se você estiver vendendo. Estou vendendo 2 litros de chorume, não, estou vendendo 2 litros de biofertilizante. Já fica até mais caro a venda. Tentando usar. Fala, Michael. Bora. O Michael, ele tem um projeto. O Michael é o criador de cobra aqui do canal. Vocês já devem ter percebido que o canal fala muito sobre cobra, criação de serpentes. E o Michael mora nos Estados Unidos e ele agora está criando coelho para poder alimentar as cobras. Sei que tem muita gente que não gosta, mas tem muita gente que gosta. Não de matar os coelhos, mas de alimentar as cobras. E é um mal necessário. Então ele está se vendo lá meio que louco com a questão de urina e fezes dos coelhos. E o que fazer com isso tudo? Isso é um material orgânico riquíssimo e dá para entrar na compostagem de forma tranquila. Principalmente se for para um jardim, né, e não para uma horta. Para uma horta talvez não seja legal porque é uma compostagem caseira. Então talvez seja difícil de você fazer um controle sanitário para evitar que a tua horta seja contaminada por algum patógeno, alguma coisa assim. Agora, para jardim, para flores, para planta, pô, é perfeito. Um pomar também, que é um pouco mais distante do que horta, né? Você não come as folhas, é perfeito. E Michael está com esse projeto lá de produzir adubo de urina e fezes de coelho. Tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa que eu não respondi aqui para cima? Eu até perdi o fio da meada aqui, estava falando dos coelhos. Estava falando da educação ambiental nas escolas. Então é muito legal você conseguir ensinar e praticar. Tá? Tem até uma questão aqui muito mais de comportamental e psicológica, né? Você tem o chá. Não sei se vocês já ouviram falar em chá. Chá é comportamento, habilidade e atitude. Comportamento, habilidade e atitude são os elementos que fazem você desenvolver uma competência. Né? Você ficar realmente bom em alguma coisa. É interessante que você equalize essas três palavras, vamos dizer assim, essas 3 áreas, para que você tenha uma competência muito boa. E tem tudo a ver com a compostagem orgânica também, porque aqui, o que está acontecendo aqui com a gente aqui? Eu estou ensinando, falando sobre, ensinando, motivando, mostrando que a compostagem é uma possibilidade muito boa para quem quiser ter uma vida mais sustentável, para quem quiser colher os frutos de uma vida mais saudável, para quem quiser ter uma educação melhor para os seus filhos, para quem quiser ter um planeta mais equalizado. Então, por isso é a compostagem. A compostagem não é um final das contas. A compostagem é um veículo. Através do veículo compostagem, você vai ter uma vida mais saudável, você vai ter um planeta melhor, você vai ter um ambiente mais
agradável para os seus vizinhos, familiares, você vai ter uma atividade em família, você vai juntar mais a sua família e você vai melhorar a sua vida com relação à sustentabilidade. Então a compostagem é um veículo. E aí a compostagem é uma técnica que eu estou ensinando, né, que eu vou ensinar, que eu estou falando sobre, estou tentando convencer vocês a compostar, né, porque essa é a ideia, convencer pessoas a compostar, quanto mais pessoas compostarem é melhor. E ela é composta, e como é que você aprende ela de verdade? É utilizando essas 3 palavrinhas aqui que eu coloquei: conhecimento, habilidade e atitude. É o chá que você desenvolve a sua competência de ser bom em compostar. O que seria o conhecimento? O conhecimento seria você assistir conteúdos que falem sobre compostagem orgânica, você comprar livros sobre compostagem orgânica ou você comprar um curso sobre compostagem orgânica e você aprender tudo isso na teoria de como é que funciona a compostagem orgânica e quais são as suas possibilidades na compostagem orgânica. Então isso é conhecimento, tá? Você teve o conhecimento. O H do chá é de habilidade. O habilidade o que é? É o hands-on, é mão na massa. É você aplicar o teu conhecimento e realmente aprender a fazer a compostagem. Você pode tentar fazer a compostagem sem adquirir conhecimento? Pode. A tua curva de aprendizado vai ser muito maior. Você vai demorar muito mais para realmente ter excelentes resultados, porque você vai começar sem saber o que fazer. Então, aparentemente, um processo que é natural e aparentemente é muito simples, ele só é simples ou difícil de acordo com o que você sabe fazer sobre ele. Mas você pode aprender com seus próprios erros e acertos. O legal é que você aprenda com os erros e acertos de outras pessoas para que você possa economizar o tempo que você vai aprender. E o A do chá é de atitude. É de você ter a atitude de querer fazer a compostagem. Então, para você aprender, para você desenvolver uma competência, para você aprender uma técnica, pensa no chá: conhecimento, habilidade e atitude. Você pode ter apenas um só desses, né, e você não vai conseguir desenvolver a competência de saber fazer compostagem. Mas se você otimizar os 3, pode ter mais habilidade? Pode. Pode ser um cara que começou a compostagem sem nenhum conhecimento técnico e no meio do caminho resolveu que o conhecimento técnico fazia sentido para você ter. Você pode ser um cara que não tinha, uma mulher, uma pessoa, que não tinha habilidade, não queria colocar a mão na massa e só está consumindo conhecimento técnico, mas não colocou a mão na massa. Então, com isso, você vai ter algumas dificuldades. Agora, quando você junta esses 3, aí você consegue desenvolver a sua competência muito mais rápido. Então, essa aqui é uma dica mais de aprendizado, de como é que você desenvolve competências para aprender alguma coisa, tá? Ó, o Michael falou que ele vai começar a compostagem dele. Vai começar quando, Michael? Bota uma data, cara. Vou começar a compostagem. E é legal você entender quanto que está gerando de material verde, nesse caso, rico em nitrogênio, material que fermenta, né, para que você possa equalizar legalzinho, até mesmo saber quanto você vai ter de adubo. Eu fiz eu desenvolvi um projeto de compostagem com uma comunidade agrícola aqui em Miguel Pereira, e eles tinham a horta, né? Mas era uma comunidade rural mesmo, agrícola legal mesmo. Eles tinham uma grande horta e eles compravam o adubo pronto, já de uma outra propriedade, então eles gastavam muito dinheiro para poder adubar a horta deles para que eles pudessem produzir os vegetais, as hortaliças para poder vender. E estava faltando isso, eles tinham até peixe, criação de tilápia, era bem legal o processo deles. E estava faltando a compostagem orgânica. Quando a gente foi mapear lá, quando eu fui dar as aulas para eles, essas aulas eram presenciais na época, quando eu fui dar essas aulas para eles, a primeira coisa que a gente fez foi mapear o que eles tinham na propriedade deles. Quais seriam os insumos, se a gente teria que importar algum insumo, ou teria que comprar algum insumo. E baseado mais ou menos no que eles tinham espaço disponível, a gente desenvolveu qual era a melhor técnica que eles podiam usar para eles lá e quanto tempo eles queriam ter o adubo de volta. Isso é um ponto legal. Em quanto tempo você quer ter o teu adubo de volta? A gente fez um grande projeto lá com eles, foi muito legal, foi bem bacana, e eles conseguiram implementar a compostagem deles em 8 semanas, que é um dos processos que eu ensino no treinamento, que é como você faz uma composteira para em 8 semanas você ter adubo. E o legal é que, como ela se retroalimenta, e ela é cíclica, depois das primeiras 8 semanas, você toda semana tem adubo pronto para você produzir. A gente chegou a produzir dentro de uma área de 200 metros quadrados, mais ou menos, que a gente só reciclava 20% do lugar de resíduo que tinha, os outros 80% iam embora, mas a gente só tinha espaço para 20%. A gente toda semana tinha 1 tonelada de adubo pronto, entre 600 e 1 tonelada de adubo pronto para usar
no jardim e colocar nos projetos ambientais que a gente tinha em outros lugares. Então, assim, era bem bacana. E aí isso alimentava, como é a base, isso alimentava um projeto de jardinagem, isso alimentava também um projeto de hortas, e aí o céu era o limite. A gente fazia campanhas publicitárias com compostagem orgânica, distribuindo composto orgânico para as pessoas que passavam na rua, para eles entenderem sobre o projeto, e distribuía dentro da empresa, e fazia vários projetos desses. Uma outra empresa que eu trabalhei, a gente começou com a compostagem. Da compostagem, a gente idealizou e montou um projeto de produção de mudas da Mata Atlântica. Isso era muito bacana. Saía da compostagem, dos resíduos daquela empresa, para não descartar e economizar custo, porque da empresa tinha que pagar uma empresa terceirizada para recolher o resíduo. Toda a compostagem do resíduo ia para a compostagem. Da compostagem ia para um viveiro de mudas, e aí de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, porque aqui o nosso bioma é a Mata Atlântica. Se você estiver na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia, o teu bioma vai ser diferente, mas é legal pensar nisso, o que o meu bioma é, para eu produzir mudas daqui, para eu reflorestar essa área. A gente produzia as mudas de árvore, a gente fez um convênio com a prefeitura, a gente doava as mudas de árvore para a prefeitura e ela reflorestava áreas naturais aqui da cidade do Rio de Janeiro. E aí o que era um lance muito legal que a gente fazia nesse estudo de biologia dentro dessa área era a gente mapeava árvores, espécies nativas que tivessem um crescimento bem rápido, para colocar espécies pioneiras que iam reflorestar rápido, mas que tivessem um apelo de atrair a fauna. Porque a nossa ideia não era só colocar árvores, a nossa ideia era colocar as árvores lá e que os frutos ou sementes dessas árvores atraíssem aves ou mamíferos ou outros animais para poder se alimentar daqueles frutos. E com isso a gente iniciava a produção da cadeia alimentar da floresta, daquele ecossistema, a gente oxigenava aquele ecossistema, a gente atraía mais vida, e aí esses agentes, né, essas aves, esses mamíferos, reflorestavam de forma natural aquela floresta que a gente estava recriando ali. Depois disso, os colaboradores da empresa começaram a entender que era muito maneiro ter aquele local de plantar árvore, e eles começaram a trazer sementes de hortaliças e temperos. Cara, a gente fez um ecossistema dentro da empresa, mas começando através da compostagem. Na verdade, não foi nem através da compostagem, foi através da coleta seletiva. Da coleta seletiva, identificou que a matéria orgânica era muito grande, um volume muito alto, implementando a compostagem, viveiro de mudas, hortas, hortaliças e um reflorestamento com enriquecimento de fauna, porque a gente trazia espécies de árvores que atraíam a fauna. Pô, é um projeto super bacana, e isso aqui eu estou colocando como ideia, sugerindo para você fazer isso dentro da tua propriedade. Aí ainda vai além, né? Se for uma propriedade privada, você ainda pode vender o teu adubo orgânico, vender as árvores, vender as hortaliças e tal, e aí realmente começar a monetizar e transformar o teu sítio, que muita gente olha para o sítio e fala assim, caraca, eu gasto tanto dinheiro no meu sítio. Transformar o teu sítio num sítio autossustentável com relação a insumos e com dinheiro. Você pode gerar renda sobre isso. Então a compostagem, aqui, vamos lá, quer gerar renda com o seu sítio? Começa pela compostagem, que pode ser que é o primeiro passo para você poder gerar uma renda dentro do teu sistema. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Estou estudando para em breve começar a fazer a compostagem. Por enquanto estou gastando com adubo. É o custo. Você coloca a compostagem e você já não tem mais custo. Está comprando adubo orgânico ou está comprando adubo químico? Responde para mim aqui, o Mirtes. Adubo orgânico ou adubo químico que você está comprando? Faço compostagem na garrafa PET. Já vi compostagem na garrafa PET, funciona. Eu só não gosto muito da quantidade, eu acho muito pouco que faz, né? O pessoal está entrando aqui ainda. Orgânico, maneiro. Bem legal, isso aí. O adubo orgânico é muito melhor, né, gente? Você tem a possibilidade de entrar nesse mundo orgânico, então tenta não sair dele. Né? Já que vai comprar, compre de alguém que faça o orgânico. Evita o químico. O químico eu usaria só realmente no momento assim de SOS, sabe? Eu não tenho adubo orgânico, não tenho onde comprar, preciso de um SOS para dar aquela injeção de fertilizante na planta que eu estou vendo que o negócio está ruim. Aí eu usaria. Fora isso, não. Aí no Rio tem uma das maiores hortas comunitárias, mas não tem os cuidados certos. As terras são secas e duras sem nutrientes. Tati, eu vou te dizer uma coisa. Eu aprendi a compostagem orgânica, essa técnica da compostagem orgânica, quem me ensinou foi um técnico agrícola do projeto Hortas Cariocas, aqui do Rio de Janeiro, dessas hortas desse projeto comunitário que tem. E todas as hortas aqui têm a compostagem. Eu não sei como é que está hoje. Eu aprendi a técnica em 2002, eu acho. Já tem 20 anos que eu aprendi. Eu estava na graduação ainda. Eu vou contar essa história melhor lá na semana da jornada do melhor adubo do mundo. Mas eu aprendi nessa época com o pessoal da Hortas Cariocas. Eu era da Prefeitura do Rio, da Parques e Jardins.
nessa época. Estava na faculdade ainda e veio um especialista, né, um técnico agrícola, e ele passou algumas semanas com a gente, mapeando, preparando, ensinando, escolhendo a melhor técnica, passando a base pra gente. E olha só que curioso isso. Apesar de eu ser biólogo, apesar de ter agrônomos na nossa equipe e engenheiros florestais, a gente, por não ter um peso maior na graduação com relação à compostagem orgânica, a gente estava tentando pra caramba fazer a compostagem e estava patinando pra caramba sem conseguir, porque a gente não tinha um conhecimento específico de alguém que já tinha feito a compostagem. Então, por mais que a gente só absorvesse o conteúdo técnico, a gente não estava aplicando. E estava sendo difícil da gente aplicar. A gente trouxe ele rapidinho, cara, passo a passo. Às vezes você já até sabe o que tem que fazer, mas já bateu com a cara na parede tanto tempo que fica pensando assim, pô, mas eu vou tentar de novo. Pô, mas vou tentar mais uma vez? Será que eu vou gastar dinheiro e tempo à toa? E aí a pessoa vem e te fala exatamente o que já você sabia. Mas no final ele fala assim, ó, pode fazer que vai dar certo. E só aquele pode fazer que vai dar certo já é o incentivo que você precisava para realmente aquele negócio dar certo. E aí você vai, aplica e funciona. Né? É muito curioso esse lance do conhecimento. Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Oi, tudo bem? Me leva para ver onça ou cobras. Cara, tem bastante. E eu vou te falar, esse negócio de ver cobra é muito louco, né? Aqui o Instagram tem cobra bastante também, bastante cobra você deve ter visto. Porque eu já fiz muito trabalho em campo e vou muito a campo. Dificilmente eu acho alguma cobra. A minha técnica agora para poder filmar as cobras, falar sobre elas e buscar é ir no Vital Brasil, é visitar os meus amigos criadores, porque é muito difícil de você identificar as cobras na natureza. Você precisa de um horário muito grande, assim, de hora homem muito grande. É mais fácil você achar uma serpente dentro de casa, né, em uma casa que é perto da floresta, do que na própria floresta. Principalmente porque elas vêm atrás da comida, né? Ratos, ambientes com água, enfim. Mas é difícil. Se tivesse os cuidados, teria uma horta de orgânico lindo. Se tivesse os cuidados, teria uma horta de orgânicos lindo. Se você tivesse os cuidados, você está dizendo que se você tivesse mais cuidados, você teria uma horta de orgânicos lindo? Essa horta fica numa área de... Ah, não, essa tá na área de Manguinhos. Ah, entendi, do projeto. Deve ser... É bem provável que seja o Hortas Cariocas. Se não for o Hortas Cariocas, a última vez que eu acompanhei o projeto, ele estava, inclusive, se preparando, né? A equipe do projeto estava preparando esse projeto para empacotar ele e transformar ele em algo maior. Tá? Eu não sei se eles iam replicar o projeto para uma área privada ou para o que seria. Mas o projeto ele é bem antigo, ele é muito bem estruturado e pelo que eu vejo de postagens, eu sigo o pessoal do Hortas Cariocas no Instagram, pelo que eu vejo de postagens, eles estão indo muito bem. Não sei se essa horta aí é do Hortas Cariocas, inclusive eu conheço bastante gente que trabalha lá. Mas na época lá que eu tive essa interface com eles há muito tempo atrás, uma interface mais dentro do projeto, era um projeto assim de botar inveja, sabe? Talvez como a questão pública é sempre assim, né? A questão pública é muito difícil, né? Às vezes você tem uma injeção de recursos, mas os profissionais são maravilhosos. A equipe pública do Hortas Cariocas, a equipe que trabalha, são pessoas muito boas. O que às vezes coloca o projeto mais para cima, mais para baixo, talvez seja questão de verba, de incentivos. Mas não estou falando que o projeto é ruim não, tá? Pelo contrário, pessoal, estou falando que o projeto é maravilhoso. Inclusive, eu tenho muita gratidão pela equipe desse projeto, que foram eles que me ensinaram a compostagem lá há 20 anos atrás. Gostaria muito se aqui tivesse horta comunitária. Você está no Rio de Janeiro, ô Rose? Em qual local que você está? Sou fascinado em onça, meu sonho era tirar foto com filhote. Não, nunca vi onça. Acho que só em zoológico. Nunca vi uma onça pessoalmente assim na natureza. Na natureza com certeza não, mas só em zoológico. São animais que são muito difíceis de você ver. Tem os parques, tem um zoológico, acho que lá no Nordeste, acho que é só Solimar o nome, um zoológico privado. Acho que tem uma interface maior com onças lá. Depois procura só, é um lugar legal para visitar. Sol e mar. Dá uma olhada só. Simples, o espaço é muito grande. No meu terreno cai muito... Peraí. Aqui a Tati falou, deixa eu só voltar aqui, Tati, porque eu perdi o fio da meada. Horta de Manguinhos, o espaço é muito grande. Seria uma excelente horta comunitária, né? Ou é uma excelente horta comunitária, mas poderia ser melhor. Esse negócio de espaço grande, até para colocar todo mundo aqui, isso pode ser
uma crença legal para a gente pegar. Muita gente diz que tem um espaço muito grande, ou muita gente acha que tem um espaço muito grande e por isso seria mais fácil de fazer um projeto. O que eu já vivenciei de espaços grandes, eu morei numa casa onde eu tinha disponível para mim mais de 4.000 metros quadrados, quase 6.000 metros quadrados de terreno para eu explorar, né, para eu usar do jeito que eu quisesse, era tudo meu. É tudo meu. Só que eu percebi o seguinte, como eu tinha um espaço muito grande e eu não tinha financiamento, vamos colocar assim, eu não tinha investimentos suficientes para usar esses 6.000 metros quadrados do jeito que eu queria, eu acabava me perdendo muito na quantidade de espaço. Então meus projetos eram megalomaníacos, eu pensava em projetos muito grandes, eu pensava em preparar tudo de uma vez, porque eu tinha muito espaço e eu queria colocar os pés pelas mãos ali e fazer mega projetos. E aí o meu dinheiro acabava se esgotando antes dos projetos serem implementados. Então aí uma dica que eu dou para todo mundo que tem um espaço muito grande e acha que deveria estar fazendo muita coisa porque tem um espaço muito grande, dá um passo atrás, tá? Separa um espaço pequeno, começa pequenininho, tá? Separa um espaço pequeno que seja próximo da tua casa, próximo da onde você está situado ali o local, até pensar na questão de logística mesmo, tá? Perto da onde você vive ali, convive. Eu fiz uma horta uma vez que era longe pra caramba da minha casa, longe pra caramba, né? Eu tinha um terreno gigante e eu ficava lá na ponta do terreno. Só que a minha rotina do dia a dia, de ir pro trabalho, voltar pro trabalho, cuidar das crianças, receber visitas, preparar a casa, reformar a casa e tal, como a minha horta era muito longe, eu não conseguia dar a devida atenção, por menor que fosse a atenção que eu tinha que dar pra horta, porque não é muita coisa, eu não conseguia dar muita atenção. A água ficava longe, os insumos ficavam longe, a parte logística ficava longe. Então, quando eu comecei a produzir tudo bem próximo da casa onde eu morava e fui expandindo, também não cheguei até os 6.000, mas expandi só em volta ali, foi muito mais fácil para mim. Então, quem pensa assim, poxa, eu tenho um terreno gigante, eu poderia estar fazendo uma coisa gigante, não é bem assim não, dá um passo atrás. Começa pequenininho, tá? Implementa pequenininho, porque vai ser mais fácil de você não se frustrar e vai ser mais fácil de você aprender e andar melhor nesse sentido, tá? Isso vai também para o Hortas Cariocas, por exemplo. Desculpa, não, esquece que eu falei do nome do projeto. Isso vai para esse projeto de hortas comunitárias que você viu aí. Talvez seja um projeto que, por ter uma área muito grande, ele não consiga aproveitar a área toda por não ter o investimento necessário, suficiente para isso. Então, talvez por isso que ele esteja menorzinho, porque às vezes é melhor você fazer pequenininho, bem feito, do que tentar fazer gigante e acabar sendo mal feito, né? Lembrando que o perfeito nunca vai teoricamente acontecer, né? Como é que é? É melhor fazer pequeno do que tentar fazer gigante e fazer imperfeito, e feito é melhor do que perfeito, tá? Muita gente espera a perfeição. Eu só vou fazer quando tiver as condições perfeitas para fazer. Você não vai fazer nunca. Começa. Quer fazer, começa e vai trocando o pneu com o carro andando, que você vai ter muito mais resultado. No meu terreno caem muitas folhas de mangueira. É possível aproveitar essas folhas e fazer adubo orgânico? É possível sim. Qualquer material orgânico pode ser usado para fazer o adubo orgânico. Em Guarapari. Ah, legal, você mora em Guarapari. E aí você falou aqui em cima, Rose, deixa eu voltar para lembrar. Gostaria muito que tivesse uma horta comunitária aqui. Guarapari, Espírito Santo, não é isso? Horta comunitária vem através da prefeitura. Através da prefeitura, talvez seja a Secretaria de Meio Ambiente ou alguma outra secretaria dessa de obra, talvez não. Fundação Parques e Jardins. Tem que ver onde é que a Parques e Jardins está inserida dentro. O que acontecia muito quando eu trabalhava na prefeitura era muitas pessoas vinham atrás da gente buscando projetos. Talvez o caminho para você seguir é se você realmente quer, se realmente isso é um valor para você e você de verdade quer, né? Porque a gente às vezes quer, mas não quer tanto assim, né? Pô, ia ser legal se tivesse. Mas você quer? Quero. Quer colocar esforços para que isso se torne realidade? Não quero tanto assim, não, que eu tenho outras prioridades. Tá? Então talvez não queira tanto assim. Mas se você realmente quiser implementar, quiser que a prefeitura, ou quiser que alguém implemente uma horta comunitária na sua região, talvez o passo legal de você seguir seria você ir na prefeitura, se informar se existem hortas comunitárias, onde é que elas estão, como é que funciona o projeto, procurar a equipe dessas empresas, desse setor público que trabalha com horta, e se tem alguém que trabalha com horta, alguma universidade que poderia usar, talvez você se movimentar nesse sentido, com vereadores, com ONGs. Existem muitas ONGs que desenvolvem projetos. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu te dar uma sugestão. Tem uma ONG que é parceira minha em alguns projetos ambientais, que é o Instituto Naturalis. Faz uma gentileza para mim, Rose. Manda um direct para mim,
com o teu contato, pedindo o contato do Instituto Naturalis. Eles desenvolvem projetos aqui no Rio de Janeiro, com a prefeitura, dentro do hortas comunitárias também, mas eles podem expandir para o Brasil inteiro. Então pode ser que eles te ajudem nesse meio do caminho aí para tentar implementar um projeto na prefeitura daí. Então se realmente isso é um valor para você, manda um direct para mim que eu te encaminho o contato deles, eu falo com eles e te encaminho o contato para que você tente mexer nessa questão junto com eles lá, tá? Fica a dica aí. Ah, de São Paulo, Leandro. Tem bastante área verde aí em São Paulo. É bem legal para você procurar. Diego Jones entrou. Dr. Saulo Machado. Ah, não dá para trazer para o Rio, né? Assim não. Começar por etapa, isso aí. Tem que pensar na qualidade. A qualidade é o pulo do gato para você até não se frustrar. Manda para mim um direct, Rose, e eu te mando o contato deles, tá? Numa boa. E você costura com eles lá. Tem projeto de reflorestamento, tem projeto de hortas, tem projeto em parques aqui, é bem legal, o Instituto tem mais de 10 anos, tem convênio com todas as prefeituras aqui do Rio de Janeiro e pode desenvolver projetos com a Prefeitura do Espírito Santo, até porque o Espírito Santo é aqui do lado. Tá? Não é comigo, mas eu confio, eles são bons de trabalho. Tá? Pessoal, vamos fechar aqui 1 hora. Tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta nesses 4 minutos finais, se não quiser, a gente vai encerrar logo aqui esse vídeo e essa live do nosso aquecimento para o treinamento para a jornada do melhor adubo do mundo. Quem por acaso está aqui e não se inscreveu na jornada do melhor adubo do mundo, ainda tem um link lá na minha bio, vai lá, clica no link, se inscreve, tem um grupinho de WhatsApp, entra no grupo, onde eu vou avisando tudo o que está rolando aqui com relação ao treinamento, a jornada do melhor adubo do mundo. Lembrando que aqui é o aquecimento que vai até sexta-feira, com essas lives, cada dia é um tema. Já viu que a gente começa com um tema e acaba fugindo dele, mas não tem problema. O legal é que todo mundo faça uma interação. A gente entra aqui, faz o tema, depois abre para a gente trocar uma ideia e incentivar todo mundo a mais pessoas fazerem a compostagem orgânica e terem uma vida mais sustentável. Semana que vem vai rolar a semana da jornada do melhor adubo do mundo. São 3 vídeos, onde eu vou explicar, vou contar tudo como é que começou a compostagem na minha vida. Vou ensinar você a comprar uma composteira pela internet. No final vou tirar várias dúvidas. E depois disso, claro, eu vou abrir a possibilidade de você entrar junto comigo no meu treinamento do melhor adubo do mundo, onde ali você vai aprender 100% todas as técnicas de compostagem que existem, vão ter um suporte muito mais próximo meu e vai realmente aplicar a compostagem na tua vida e vai ter uma transformação sustentável na sua vida, tá? Gente, quem tá gostando, quem tá participando, encaminha para mais pessoas que poderiam gostar, que vocês conhecem, né? Clica no aviãozinho aqui embaixo, encaminha para mais pessoas, para a gente aumentar esse nosso grupo, essa nossa comunidade de pessoas que pensam na sustentabilidade. Isso é muito importante, levar essa informação, levar essa mensagem para mais pessoas. Aproveita e pega como missão, porque essa é a semana do meio ambiente, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, a gente está de volta aqui. Uma excelente terça-feira para todo mundo, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.